Fala, nação concurseira, professor Fernando Cardoso retornando para dar continuidade à nossa conversinha sobre lógica proposicional. No primeiro bloco de aula que vocês assistiram, eu iniciei falando sobre lógica proposicional e destaquei na aula o conceito de proposição, o que não é uma proposição, os conectivos, os princípios, e nós fizemos algumas questõezinhas, beleza? Para dar continuidade a isso, o nosso foco agora vai ser o quê? O estudo dos conectivos. O estudo daqueles operadores que eu citei para vocês na aula anterior. A negação, a conjunção, a disjunção inclusiva, a exclusiva, o condicional e o bicondicional. Mas também, se você lembrar bem, eu disse que a negação nós vamos ter uma aula destacada, que será a próxima aula, o nosso próximo encontro. Por enquanto, nós vamos focar justamente só nos conectivos sem a negação. E aí, você lembra também que eu falei que uma proposição composta é aquela que tem um conectivo. E que toda proposição pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Se eu colocasse assim para vocês, vem aqui comigo. 3 mais 5 é igual a 10. Ou 7 mais 8 é igual a 15. Isso aqui é uma proposição composta, porque tem um conectivo. Antes eu tenho uma proposição simples, 3 mais 5 é igual a 10, que é uma proposição falsa, porque 3 mais 5 não é 10. 7 mais 8 é igual a 15, isso aqui é verdade, isso aqui é verdadeiro. Aí pensa comigo, vamos lá. Se eu fosse classificar essa proposição composta aqui, ó, em verdadeira ou falsa, qual seria o valor lógico dela? Você precisa entender comigo que, para classificar uma sentença dessa como verdadeira ou falsa, eu preciso saber de duas coisas. Primeiro, qual é o valor lógico das proposições simples. Segundo, quem é o conectivo que está sendo envolvido. Porque você faz uma espécie de operação, como se fosse uma operação matemática. Nesse conectivo ou, a combinação de falso com verdade vai dar o que para mim? E esse pensamento vai gerar o que nós chamamos de tabela verdade. Cada conectivo tem a sua tabela verdade. Não esquece disso. O e, o ou, o se então e o se somente se. E esta tabela verdade, você precisa saber quais são as regras. Se alguém tiver falado para ti, decora a tabela verdade, esquece. Embola essa informação e joga no lixo. Eu vou te passar umas orientações para que você nunca mais esqueça a tabela verdade. Porque você sabe tabela verdade. Você sabe valorar. Você sabe combinar valores com os conectivos. Basta o quê? Um empurrãozinho, uma dica matadora para que você nunca mais esqueça. Vem logicar comigo? Vamos para cima. Olha só, o primeiro conectivo é a conjunção, tá? E eu gosto sempre de falar, olha o macete que eu vou te dar, para tu não esquecer nunca, que a conjunção, que é o nosso conectivo e, ele é um conectivo exigente. O e, que é a conjunção, nunca aceita mentiras, ele só aceita verdades. Trocando em outras palavras, para tu entender isso melhor e te direcionar, o e só dá verdade quando todas as proposições simples forem verdadeiras. Então aqui tem o e, que é o nosso conectivo em questão, e o seu símbolo, que é o chapeuzinho. Tá? Isso aqui é o nosso símbolozinho, conjunção. Show de bola? Meus queridos, outra informação. A tabela verdade desse cara tem outra regrinha aqui, ó. A tabela verdade diz que só será verdadeira se ambas as proposições também forem verdadeiras. O esquema do é esse, ó. A regra para você não esquecer. Ele é o conectivo exigente. Se as proposições simples forem todas verdadeiras, o conjunto todo também será verdadeiro.
Qualquer outra combinação de valores que não seja essa vai dar falso como resposta. Porque ele não admite falsidades. Então, se você voltar aqui, ó, Fernanda é médica e Marina é estudante, olha o E. Se eu falar para vocês assim, Fernanda é médica e Marina é estudante, para que essa proposição composta dê o valor verdadeiro, todas as duas proposições simples também têm que ser verdadeiras. Cara, se você colocar isso na tua mente, a ideia que eu estou te passando, não tem como tu errar a combinação do E. Verdade quando tudo for verdade. Tem falsidade no meio, resultado é falso. Beleza? Essa é a regrinha do E, não esquece mais nunca. Leva isso até tu conseguir teu contra-cheque. Outra informação. O E, ele pode vir em algumas situações substituído pelo mas. Se você vê algum texto ou alguma proposição com esse mas, ele funciona como E. Também entre vírgulas, tá? Quando eu coloco assim, o IPTU eu pago à vista, vírgula, IPVA eu pago parcelado. Se eu colocar uma vírgula aqui, aqui é um E, ó. IPTU eu pago à vista e IPVA eu pago parcelado. Como eu posso colocar um ponto e vírgula também? Então, ele funciona como E. Ok? Muito atento, porque o E dá a ideia de soma, conjunção, certo? Tem que ter uma ideia formada com esse E bem aqui no meio. Finalizou? Dependendo da banca, vem muito isso aqui, ó. Mas, tá? Você já sabe que é o E. Então, o primeiro conectivo está aí para vocês. Agora vamos fazer o quê? Ver o segundo. A disjunção. Deixa eu apagar aqui. Para que você possa enxergar comigo, certo? Essa disjunção. Também chamada de disjunção inclusiva. Que é o nosso queridíssimo OU. Aí a disjunção exclusiva, que é esse OU, é o Vzão, ó. Beleza? E ele já não é tão exigente quanto o E. Ele é um cara mais tranquilo, mais favorável, mais lightzinho, tá? Ele não é tão exigente quanto o conectivo E. Eu falo assim, ó, mais tranquilo, mais favorável, mais tranquilo, mais favorável. Então ele é tranquilaço. Porque o OU, o foco de vocês, para vocês não esquecerem, são as falsidades. O OU só dá falso quando todas as proposições simples forem falsas. Quer ver um exemplo para tu entender isso melhor? Eu vou te contar uma historinha aqui, ó. Presta atenção. Eu chegasse numa repartição pública com um documento em minhas mãos. E no protocolo lá da repartição, tem uma funcionária que se chama Fernanda, nome da minha filha. Eu peguei e disse assim, Fernanda, eu estou te entregando este documento e eu quero receber esse documento assinado ou carimbado. Preste atenção. Assinado ou carimbado. No outro dia eu retornei à repartição. Quando eu retornei, a Fernanda tinha assinado o documento. A pergunta que eu faço para vocês, eu recebo o documento, gente? Claro que sim, ela assinou o documento. Recebo. Se ela tivesse carimbado o documento, eu receberia? Receberia. Mas se a Fernanda fosse aquela funcionária exemplar, certo? E ela tivesse feito as duas coisas, carimbado, assinado, eu receberia? Mas com certeza, foi além do que eu imaginava. Eu só não recebo o documento da Fernanda se ela não carimbar e não assinar. Aí eu não recebo, não. Então traz a ideia para cá, ó. Carimbado ou assinado. Se ela carimbou e se ela não assinou, eu recebo o documento? Recebo.
Se ela tiver carimbado, aliás, deixa eu voltar aqui para facilitar aqui. Se ela tiver carimbado e assinado, eu recebo o documento? Recebo. Se ela tiver carimbado e não tiver assinado, recebo. Não carimbou, assinou, recebo. Não carimbou, não assinou, não recebe. O foco é aqui, ó. Só dá falso quando tudo for falso. Se tiver pelo menos uma verdade no meio das proposições simples, o resultado é verdadeiro. Então tá aí a nossa regrinha. Uma disjunção será falsa quando as duas partes também forem falsas. Guarda isso na memória e já grava a regra. Recapitula comigo. Conjunção exigente só dá verdade quando tudo for verdade. Disjunção só dá falso quando tudo for falso. Qualquer outra combinação fora dessa regrinha muda o valor lógico. Zé Fininho, show de bola? Corre para abraço, ser feliz. Não esquece mais nunca. Disjunção exclusiva. Quando eu falar para vocês em disjunção exclusiva, eu quero que você lembre de um termozinho. A disjunção exclusiva é também chamada ou lembrada como não ambos. É o famoso ou. Quando eu falo ou, é o V com a barra embaixo, ou a bolinha fechada assim. A disjunção exclusiva, senhores e senhoritas, é o não ambos, ou uma ou outra. Você chega assim para sua mãe ou seu pai, ou seu marido, ou seu namorado, ou sua namorada, e fala assim: ou irei ao cinema, ou irei ao teatro. Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Não dá para fazer as duas nesse contexto, vai dar falso, ou nem deixar de fazer. Então, quando eu digo ou irei ao cinema, ou irei ao teatro, só dá verdade quando os valores lógicos forem diferentes. Por isso que eu uso a expressão não ambos. Guarda isso na tua mente e aqui, ó, no teu coração, para não esquecer. No ou, valores lógicos iguais sempre dá falso. Valores lógicos diferentes, o resultado vai dar verdadeiro. Então, se você combinar numa proposição composta que tem a disjunção exclusiva, verdade com verdade, resultado é falso. Verdade com falso ou falso com verdade, resultado é verdadeiro. Falso com falso volta a ser falso. Lembra sempre disso, não ambos. Você tem a disjunção exclusiva. E uma informação privilegiadíssima para você, só que você tem. A gente costumeiramente vê esse símbolo do ou, que é o Vzinho e um tracinho embaixo. Não muito comum, mas se aparecer você vai lembrar de mim, porque eu te falei isso. Esse círculozinho, dividido em 4 fatias, também representa o ou. Você não vê isso muito na literatura não, mas é cobrado. Às vezes a banca vem com isso aí. Aí para você não ficar boiando na prova, lembra, o Fernando disse isso, tá? Guarda isso aí e não conta para ninguém, só para ti, tá? Fecha comigo. Show de bola? Terceiro conectivo para você, tranquilaço. Aí vem condicional. O condicional é a menina dos olhos das bancas de concurso. Por que eu falo isso toda vez? Quando eu falo que é a menina dos olhos, é porque é o conectivo mais visado, é o conectivo mais cobrado, é o conectivo que mais aparece e é mais cobrado pelas bancas. Muito cuidado com ele. Ele é tão cobrado, o cientão, mas ele é tão cobrado que ele aparece nas questões meio que mascarado, mapeado. Vem algumas sentenças que têm a mesma valia do condicional. Até porque aqui eu sempre falo, guarda a ideia para você entender o condicional. O condicional é uma relação entre duas proposições de causa-consequência. Causa e efeito. Quando eu digo para vocês assim, se nasci em Teresina,
então sou piauiense. Nascer em Teresina implica em ser piauiense. Então, condicional é relação causa-efeito, causa-consequência. Então, se você encontrar alguém falando assim, nasci em Teresina, logo sou piauiense. Não apareceu para ti o sim então, apareceu foi o logo, mas ele tem validade de condicional por conta da relação. Então, a primeira coisa que você absorve é que o condicional estabelece uma relação entre proposições. Causa, efeito, antecedente e consequente. Então, olha para cá. Se eu coloco se P, então que? Está aqui, ó, o esquema, simbologia. Eu leio se P, então que. Eu vou escrever para vocês. Se nasci em Teresina, então sou piauiense. A primeira proposição que vocês estão vendo aqui, nasci em Teresina, é o que nós chamamos de antecedente. E guarda outra informação também aí, ó. Algumas bancas falam em precedente. Quando você vê esse termo precedente, é a mesma coisa de antecedente. O antecedente é a proposição que fica situada entre o se e o então. Um erro muito comum dos concurseiros é quando você precisa identificar o antecedente, o concurseiro lê e fala assim, Fernandão, o antecedente aqui é se nasci em Teresina. Pelo amor de Deus, o se faz parte do conectivo. O antecedente não coloca o se. É a sentença que se encontra entre o se e o então. Porque aqui é o nosso conectivo, é o nosso operador. Então, nascer em Teresina, antecedente. Sou piauiense, consequente. Então, quando você abre isso aqui, que você consegue identificar, você dá um passo gigantesco para se dar bem nesse tipo de questão. A primeira coisa que você faz é identificar o antes, o antecedente, ou precedente, e o teu efeito, que é o consequente. E aí eu te pergunto, olha para cá para essa sentença. Se eu nasci em Teresina, então sou piauiense. Teresina é um subconjunto do nosso piauizão vibrante. Todo indivíduo que nasce em Teresina é piauiense, mas nem todo piauiense nasceu em Teresina. Eu posso ser um piauiense e ter nascido, por exemplo, em Parnaíba, em Oeiras, beleza? Então, para você construir a tabela verdade desse cara, foca numa regrinha básica que todo mundo sabe, que é a tal da Vera Fischer. Tem um bisuzinho, né? A Vera Fischer é feia, a Vera Fischer é fofa. Ou o Vasco, quando joga com o Flamengo, só dá meu Mengão, só dá o Flamengo. Então, se o cara fala, nasci em Teresina, sou piauiense, verdade. Mas se o cara falar, nasci em Teresina, mas não sou piauiense, isso é falso. É ou não é? Porque você provou aqui, ó, que Teresina é subconjunto do Piauí. Então, qual a regrinha para eu não esquecer jamais a tabela verdade desse cara? Só tem uma situação que aqui dá falso. Quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Aí eu já sei que o valor lógico disso é falso. Qualquer outra combinação é verdadeira. Tá bom? Então, se você construir a tabela verdade do cara, vai ficar assim, ó. Fechar aqui. Para a gente entender isso aqui melhor. E vem aqui, ó. Se P, então Q. Se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, o resultado disso aqui é falso. Só tem esse caso que dá falso. Qualquer outra combinação de valores no sim então vai dar verdade. Finalizou comigo? Foca nisso, que o resto você sabe que é o quê? Que é verdadeiro. Beleza? Tranquilidade? Outra coisinha também que eu não poderia deixar de falar do condicional é em relação à relação antecedente e consequente. Aqui é o antes, o antecedente
aqui é o consequente. E, queridos, nessa relação antecedente e consequente, você tem uma relação de condição suficiente e condição necessária. Essa ida daqui para cá é sempre suficiente. O retorno é sempre o quê? Necessário. Quando eu digo para você, nasci em Teresina, então sou piauiense, nascer em Teresina é suficiente por cara ser piauiense. E ser piauiense é o necessário para nascer em Teresina. Daqui para cá, condição suficiente. Voltou, condição necessária. Tá bom? Lembra sempre que pode acontecer alguma questãozinha nesse sentido. Antecedente para o consequente, usa-se condição suficiente. Voltando, condição necessária. Digo assim, se beber, então não dirija. Beber é condição suficiente para não dirigir. Não dirigir é uma condição necessária por cada tomar umas, por cada beber. Beleza? Guardo essa ideia. Aqui nesse primeiro momento, só quero que você entenda isso. Tabela verdade. Show de bola? Bora correr para o abraço e ser feliz. E para finalizar, o bicondicional. O bicondicional, o nome já diz, ó, bicondicional. É um sim então duas vezes. É uma bi-implicação. É um sim então indo e um sim então voltando. Aí você tem o quê? O bicondicional. O se somente se, certo? Que é o nosso bicondicional. Trata-se de quê, pessoal? De um condicional indo e voltando. Se você pegar o se somente se, ó, colocar aqui, dupla seta. Isso aqui, na verdade, gente, é um se então indo e um se então voltando. É o mesmo que fazer a conjunção entre duas condicionais. Isso aqui é um se então indo, se P então Q, e um se então voltando, se Q então P. Você faz isso, ó. Se então aqui e se então voltando. Tem que haver o equilíbrio. Preste atenção. Alexandre fica alegre se somente se Roberta sorrir. O Alexandre só fica alegre se a Roberta sorrir. E se a Roberta sorrir, o Alexandre fica alegre. Ambos equilibra. Certo? Lá no ou é não ambos, aqui é ambos. Tem que haver um equilíbrio. Existe condição do Alexandre ficar alegre se a Roberta não sorrir? Não, de jeito nenhum. Se Alexandre fica alegre, então Roberta sorri. E se Roberta sorri, então Alexandre fica alegre. É um sim então indo e um sim então voltando. Então tem que haver o quê? Um equilíbrio nessa balança. Tá ok? Por isso que o bicondicional, ele dá verdade quando os dois lados tiverem o mesmo valor lógico. É a regrinha dele. Então, se você tem valores lógicos iguais, isso aqui vai dar verdade no condicional, no bicondicional. Mas se os valores lógicos forem diferentes, vai dar falso. Tá bom? Então, nós temos aí, ó, o equilíbrio, certo? O bicondicional tem que estar equilibrado. E não esquece, bicondicional é um sim então indo e voltando. Como aqui eu tenho dois sim então, indo e vindo, tanto a ida como a volta vão ser ao mesmo tempo suficiente e necessário. Então, Alexandre ficar alegre é suficiente e necessário para Roberto sorrir. Roberta sorrir é suficiente e necessário para Alexandre ficar alegre. Tem que haver o equilíbrio, aí você já sabe que é condição suficiente e necessária ao mesmo tempo. Então recapitula comigo aqui, queridos. Vem comigo, ó. Nós falamos de 5 conectivos. O E, qual a regrinha dele? Só dá verdade quando tudo for verdade. Qualquer outra combinação é falsa. O OU, só dá falso quando tudo for falso. Qualquer outra combinação é verdadeira. Ou,
Não ambos. Não ambos. Só dá verdade quando os valores forem diferentes. Aí é verdade. Se os valores forem iguais, vai dar falso. Se então, só tem um caso que dá falso. Vera Fischer. Antecedente verdadeiro, consequente falso. Aí vai dar falso. Qualquer outra combinação é verdadeira. Bicondicional. Ambos. Tem que equilibrar. Só dá verdade quando os valores lógicos forem iguais. Se forem diferentes, vai dar falso. Escreve isso aí, anota no teu caderno, pausa o vídeo, recapitula e aprende essa tabela verdade. A tabela verdade é a tabuada do raciocínio lógico. Se não aprender, não faz nada. Daqui para frente, eu vou exigir isso aqui de vocês. Porque as questões, os conceitos, as regras, você precisa saber essa tabelinha verdade. Show de bola? Então, como sempre, bora finalizar com uma questão. Ah, faltou isso aqui, ó. Número de linhas da tabela verdade. Quando você for confeccionar a tabela verdade de uma proposição, certo? Você tem que verificar quantas linhas, quantas valorações são possíveis. Quando você tem, por exemplo, duas proposições, aqui eu coloco o E, P e Q, e são duas proposições, você tem 4 valorações possíveis, ó, V com V, V com F, F com V, F com F. Se você construir a tabela verdade, ó, você vai ter 4 linhas, tá? 4 linhas possíveis. Se eu tenho 4 linhas, eu tenho 4 valorações. No caso do E, verdade com verdade vai dar verdade, o resto vai dar falso. Aqui é uma tabela verdade que tem 4 linhas, ó. Mas por que tem 4 linhas? Porque tem uma formulazinha matemática para você chegar nela. A formulazinha é 2 elevado a n. Que é esse n, Fernandão? É a quantidade de proposições simples. Como aqui eu tenho 2 proposições simples, 2 elevado a 2 vai dar quanto? 4. 4 linhas. Se tivessem 3 proposições simples, 2 elevado a 3 dá 8. 8 linhas. E assim por diante. Então a quantidade de linhas, quem determina é a quantidade de proposições. Conte as proposições, jogue na fórmula. Cuidado que se numa sentença aparecer a mesma proposição mais de uma vez, não conte ela dobrada ou triplicada. Só uma vez, tá bom? Show de bola? Beleza? Simbora! Agora sim uma questão para vocês. Considere a proposição P. Se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Olha só, você tem o se e o então. Risca o então aí, ó. Tem quantas proposições simples? 2. O servidor gosta do que faz é uma. O cidadão cliente fica satisfeito 2. Julgue o item a seguir. P é uma proposição composta, formada por 2 proposições simples. Bacana. De modo que sua tabela verdade tem 2 linhas. Mentira, tem 4, porque é 2 elevado a 2. Fechou? Tranquilidade? Só tem 4. Então o gabarito está o quê? Erradaço. Acerca da lógica sentencial, julgue o item que se segue. Se uma proposição na estrutura condicional, se P, então Q, onde P e Q são proposições simples, for falsa, então o seu precedente será falso? Pessoal, acabei de dizer para vocês que no caso do se então, para dar falso isso aqui, o antecedente tem que ser verdadeiro e o consequente tem que ser falso. O resultado dele é falso. Como que é a questão? Ó? A proposição é falsa. Só tem um caso que dá falso. Quando o antecedente for verdadeiro. Antecedente que na questão foi chamado de quê? De precedente. E para dar falso, esse precedente tem que ser verdadeiro. E ele falou que ele tem que ser falso. Mentira, gabarito errado. Só faz uma questão dessa se tiver o quê? Se tiver conhecimento da tabela verdade. Beleza, queridos? Então, ó, combina comigo. Aprende tabela verdade. Vou precisar? Demais. Se você conseguir, você tem tudo para ser feliz nesse conteúdo aí. Um abraço, queridos. Fica com Deus. E até mais.